Oitava classe. Nova unidade temática. Forma, função. Tema: forma, função e cor. No final desta aula, o aluno deve, quanto à forma-função, explicar a importância do conhecimento da forma-função. Desenhar formas naturais, artificiais e mistas. Quanto à cor, representar o círculo cromático. Noções e conceitos. Observe as imagens a seguir. A joaninha. A joaninha é um artrópode que apresenta um corpo revestido de uma carapaça de quitina, o élitro. O élitro é um exoesqueleto, esqueleto externo redondo e colorido. Observe bem a figura A. Por detrás desta carapaça existe o porquê. Porquê arredondado. Aí está a forma, a aparência dos élitros. Redonda. Como se não bastasse, dentro do élitro contém asas membranosas. Ele serve para guardá-las. A função deste exoesqueleto. Figura B. Caracol. O caracol é um gastrópode. Nos apresenta um corpo revestido de um exoesqueleto espiralado de carbonato de cálcio. O exoesqueleto é espiralado e cônico. Observe bem a figura C. A forma ou aparência. Espiralada e cônica. Assim, dentro da concha, ele guarda-se, em situações de perigo. A função da concha. Figura D. A humanidade se define, em grande parte, pela sua capacidade criativa. As criações humanas são reflexos da natureza humana, da necessidade, da arte, das emoções, das ideias e visões do mundo. Exemplo: o chapéu. Figura E. Como falamos anteriormente, das mãos dos fazedores de arte, surge essa peça, de tranças e uniões de palha, com formatos elegantes, circulares, côncavos e convexos. A forma do chapéu. Por detrás desta forma tem a parte útil. Cobrir a cabeça. A função do chapéu. Figura F. A relação entre o homem e o meio que o rodeia é muito complexa e multifacetada, envolvendo percepção, cognição, a experiência e habilidades motoras. O homem quer experimentar o que se passou no seu campo visual. É daí onde saiu o desenho. A transferência de formas para o desenho é um processo cognitivo e físico complexo que envolve a interação entre percepção, cognição e habilidades motoras. O resultado final não é uma mera reprodução da realidade, mas uma interpretação subjetiva e criativa do artista. A percepção visual, processamento cognitivo e abstração, execução, cede lugar ao aperfeiçoamento e boas habilidades motoras. Desta feita a forma existente na figura H, vem de novo para a figura G. Claro, em um papel. A maneira como estas formas são, seus contornos, limites, as formas A, B, C, D, E, F, G e H, apresentam aparências não geométricas. A maneira como as formas I e as formas J são, seus contornos, limites, apresentam aparências geométricas. As formas podem ser unidimensionais, uma dimensão, 1D. Uma forma unidimensional refere-se a um objeto geométrico que possui apenas uma dimensão, isto é, comprimento. Não tem largura ou altura. Pode ser visualizado como uma linha reta, linhas abertas, pontos, segmentos ou mais. Bidimensionais. Duas dimensões. 2D, também chamadas de formas planimétricas. Uma forma bidimensional é uma forma geométrica que possui apenas duas dimensões, comprimento e largura. Ela existe em um plano e não possui profundidade ou espessura. Exemplos incluem quadrados, círculos, triângulos, retângulos e até obras planimétricas. Essas formas podem ser descritas por suas propriedades geométricas como lados, ângulos e perímetros. Forma tridimensional. Forma tridimensional, 3D, também conhecida como forma volumétrica ou sólido. É um objeto que possui três dimensões.
comprimento, largura e altura. A forma 3D ocupa espaço, tem volume e pode ser manipulada fisicamente. Exemplos incluem cubos, esferas, pirâmides, cones, joaninha, caracol, chapéu, martelo, etc. As formas que nos rodeiam podem ser subdivididas em duas categorias: formas naturais e formas artificiais. Formas naturais são aquelas que podemos encontrar na natureza e que ainda não sofreram qualquer intervenção do homem. Exemplo: joaninha, caracol, girassol, favo de mel das abelhas, etc. Formas artificiais são aquelas que resultam da ação do homem, ou seja, são formas criadas pelo ser humano. Exemplo: uma obra de arte, figuras como quadrado, retângulo, losango, trapézio, cubo, cilindro, dodecaedro, pirâmide, chapéu, martelo, etc. Sumário. Forma. Forma refere-se à estrutura, organização, aparência, percebida em um objeto físico, visando a interpretação da configuração e comparação com desenho, pintura, escultura ou outra forma de representação. Forma-função. Forma-função é a característica estrutural, organizativa e exterior de uma forma ou objeto, associada a uma determinada função, integrando aspectos relativos à configuração ou aparência, textura, volume, material constituinte, modo de utilizar, etc. Importância da forma-função. Ajuda na compreensão das diferentes transformações da forma, ou sua evolução ao longo do tempo, cuja a finalidade sempre é responder às necessidades do homem, desde a época primitiva até hoje, olhando para a função a que se destina. Enquadramento da forma. Enquadramento se refere à composição da imagem, à escolha do ângulo e da perspectiva, tendo em conta as proporções, dimensões espaciais, bordas, fundos e outros elementos visuais, e como tais elementos afetam a forma destacada. O enquadramento das formas é a maneira como o observador escolhe posicionar e delimitar o assunto principal de uma obra dentro da composição geral. Ele influencia diretamente a percepção do observador e a narrativa da imagem. Temos como exemplo: linha do horizonte, a linha que separa o céu da terra na imagem, influenciando a perspectiva e o equilíbrio da composição. Ângulo, a perspectiva a partir da qual a cena é vista, alta, baixa, normal. Regra dos terços. Uma técnica de composição que divide a imagem em 9 partes iguais, sugerindo que os pontos focais sejam posicionados nos pontos de interseção dessas linhas, criando uma composição mais dinâmica e equilibrada. Espaço negativo. As áreas vazias ao redor do assunto principal. Elementos visuais. A escolha do que incluir e o que excluir da composição. Elementos para enquadramento das formas. Os elementos para enquadramento das formas são: proporção, sobreposição, escala de valores do nível de cinzento e luz-sombra. A cor. Introdução. A percepção de cores no ambiente é um processo complexo que envolve interações entre luz, objetos e o sistema visual humano. A luz é composta por diferentes comprimentos de onda. Estes refletem nos objetos absorvendo determinadas faixas do espectro visível. A cor que percebemos é a luz refletida que atinge nossos olhos e processada pelo cérebro. São diversos os fatores que influenciam a observação de cores. A iluminação, a composição da superfície dos objetos e percepção visual ou sanidade do olho que a observa. Na arte, compreensão da interação de cores é fundamental para a criação de obras expressivas e harmoniosas. De uma forma sumária, a observação de cores é um processo fundamental para a nossa interação com o mundo, com implicações em diversas áreas do conhecimento. Conceitos gerais.
Cor é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. As cores só existem se pelo menos 3 componentes estiverem presentes: observador ou visão, objeto e luz. A cor pode resultar pela decomposição cromática, cor-luz, pela sensação recebida, cor-sensação, e, pela matéria corante utilizada, cor-pigmento. Importância da cor. No campo de comunicação visual, a cor desempenha um papel fundamental na definição da forma, devido à sua relação direta com a luz, pois, sem luz não é possível visualizar uma forma devido à ausência da cor. Classificação das cores. As cores podem ser classificadas de diversas maneiras. Dentre as mais comuns, incluem: 1. Quanto à formação. 2. Quanto à complementaridade. 3. Quanto à temperatura. 1. Classificação da cor quanto à formação. A cor apresenta 3 características principais. Estas características auxiliam muito na compreensão da classificação das cores. Entre esses aspectos estão a matiz, a tonalidade e a intensidade. Matiz. Matiz é a discriminação de cada cor. É uma característica que define uma cor em relação às outras. Tonalidade. Tonalidade são as variações de matiz em relação à saturação ou luminosidade que são resultantes da proporção das cores. Intensidade. Intensidade é o brilho da cor que pode-se considerar forte ou fraco. Classificação das cores. Quanto à formação, as cores podem ser classificadas como cores primárias, secundárias ou terciárias. Cores primárias são as cores que ao combinar geram outras cores. São também definidas como cores puras porque elas não são obtidas através da mistura de cores. O vermelho ou magenta, o amarelo primário e o azul ciano. Cores secundárias são conquistadas ao misturar cores primárias. O verde, por exemplo, é obtido a partir da mistura do azul com o amarelo. Cores terciárias são as cores alcançadas na mistura de uma cor primária com uma cor secundária. O amarelo misturado com o verde, por exemplo, fica amarelo esverdeado. Este esquema mostra as cores primárias, as cores secundárias, resultante das misturas das cores primárias, e as terciárias, resultantes das cores primárias com as secundárias. 2. Classificação da cor quanto à complementaridade. O que são cores complementares? As cores complementares são pares de cores que, quando colocados lado a lado, criam um forte contraste e realçam a beleza e a intensidade de cada uma delas. Quais são as cores complementares? As cores complementares são pares de cores que estão posicionadas em lados opostos do círculo cromático, ou seja, são cores que se contrastam e se completam, gerando um efeito visual intenso e vibrante. Ora, vejamos este círculo cromático. O vermelho se encontra emparelhado com o verde, o laranja com o azul, o violeta ou roxo com o amarelo. Ou então, podemos dizer, uma cor primária com uma secundária. Existem 3 pares de cores complementares básicas que são vermelho e verde, amarelo e violeta, e azul e laranja. Esses pares são denominados complementares diretos, e são os mais utilizados em diversas áreas. Vale ressaltar que, apesar das cores complementares serem uma técnica bastante utilizada em diversas áreas, é importante saber como aplicá-las de forma correta para atingir o resultado desejado. A combinação inadequada de cores pode resultar em um efeito visual desagradável ou desequilibrado. 3. Classificação da cor quanto à temperatura. Temperatura de cor. As cores podem ser classificadas conforme a sua temperatura. Quanto mais cálidos são, mais estão relacionadas com as altas temperaturas. E são chamadas de cores quentes. Por outro lado, as cores frias são aquelas que, como o seu nome sugere, associam-se às baixas temperaturas. Tons como azul, verde e roxo são considerados cores frias.
Os castanhos, laranjas, amarelos e vermelhos são considerados cores quentes. Círculo cromático. Um círculo cromático é uma representação visual das cores dispostas em círculo, mostrando as relações entre elas. Ele mostra como as cores se relacionam em termos de tom, saturação e brilho. Também mostra como elas se misturam para criar outras cores. E, finalmente, apresenta toda a classificação das cores.